de Jesus. Pode sentar, gente, fica à vontade. Isso, é Jesus quem pode te dar a vitória. Ele é o nosso provedor e é sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos lá para o salmo mais conhecido da Bíblia. Abre aí no salmo mais conhecido da Bíblia. Você sabe qual é? No meio da Bíblia. Salmos 23, vai lá. Vou começar por aqui então. Já que eu falei sobre provisão, então vou começar por aqui. Salmo mais conhecido da Bíblia. Até criança sem dente sabe ler isso aqui. Aqui está o segredo, aliás, aqui está a fonte para toda provisão. Você quer que Deus supra as suas necessidades, você quer a provisão do céu. Aqui está a fonte está aqui. A fonte, ela está em maiúsculo. A Bíblia diz aqui, ó, o Senhor é o quê? É o meu pastor. E a partir daí, quando o Senhor é meu pastor, o que acontece, gente? O Senhor é a fonte da nossa provisão. Se você precisa da bênção financeira, ou seja lá qual for a bênção, se você precisa da bênção espiritual, da bênção emocional, se você precisa da bênção material, a Bíblia está dizendo que o Senhor é a fonte disso. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor. O pastor, Ele cuida, o pastor, Ele defende, o pastor protege, o pastor alimenta. Quer dizer, quem escreveu isso aqui foi o Davi. O Davi era o pastor de ovelha. E ele sabia exatamente que a ovelha, ela não vive só. A ovelha, ela não sabe viver sozinha. Não tem como pegar uma ovelha e colocar ela sozinha, sem um pastor, sem viver em bando. Ela facilmente vai morrer. Ela precisa de um pastor cuidando, ela precisa de um pastor alimentando. Ela tem a dependência de alguém perto dela o tempo todo. Ela tem a dependência de um pastor perto dela o tempo todo. Ela não consegue viver por conta própria. Davi sabia disso. Ele tinha muita experiência com as ovelhas. Ele era um pastor de ovelha. E é por isso que ele disse isso aqui. Quer dizer, nós precisamos entender que nós também não sabemos viver sozinhos. Nós não sabemos nos proteger, nos alimentar. Nós não sabemos prover para nós mesmos. O bode não. O bode, você pode esquecer ele. Você pode colocar ele em um lugar e esquecer ele, porque ele vai viver bem, ele vai viver só. Mas nós não somos bodes, nós somos ovelha. E a ovelha, ela depende de um pastor. E quem é o pastor dessas ovelhas? Quem é o nosso pastor? É Deus. Ele é a fonte da nossa provisão. Ele é aquele que a todo momento cuida de nós. E a Bíblia diz que esse bom pastor, ele até dá vida pelas ovelhas. João 10, 11, coloca aí, o José. João 10, 11, a Bíblia fala, coloca aí. Diz lá, ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas... E ele fez isso. Na cruz do Calvário, ele deu a vida pelas ovelhas. Ele se entregou pelas ovelhas. As ovelhas que estavam predestinadas à morte, ele proveu vida. Ele é o nosso provedor. Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Nascemos debaixo da morte, Jesus proveu vida. Bom pastor proveu vida. Entregou vida para as ovelhas. Então a Bíblia está dizendo, Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Quando Ele é o nosso pastor, nós não passamos por nenhuma necessidade, amigo. Pastor, eu estou passando por algumas necessidades. Busca o seu pastor. Quem é o seu pastor? Deus. Busca Deus. Busca aquele que pode te ajudar. Aquele que pode te levantar. No momento mais difícil da sua vida, pode buscar o Senhor. Pastor, o que pode impedir essa provisão de Deus? Tem algo que pode impedir. 3 coisas: a autossuficiência,
A pessoa acha que pode tudo sozinha, isso impede. A murmuração, a pessoa às vezes... Você lembra do povo hebreu quando saiu do Egito? Vivia murmurando? Deus tinha preparado uma terra para eles, proveu uma terra para eles, mas eles viviam murmurando. A murmuração impede, e a desobediência. A ovelha que quer viver longe do pastor, a ovelha que quer viver por caminho próprio, é do jeito dela, é da forma dela. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor, e às vezes Deus está falando e a pessoa não quer ouvir a voz de Deus. São 3 coisas que podem impedir da pessoa ela receber essa provisão de Deus. É a autossuficiência, a murmuração e a desobediência. Não deixa isso te atrapalhar não, meu irmão. Não deixa isso te impedir de viver o melhor de Deus, de viver o extraordinário de Deus. Vai lá para Salmos, ainda aqui em Salmos, o capítulo é o 29, vai lá, Salmos 29. Vamos falar sobre a provisão espiritual. Às vezes a pessoa está cansada, está fraca. O salmista também vai falar sobre isso aqui, Salmos capítulo 29. O próprio Davi, ele diz aqui, Salmo 29, o 11. Olha como é o nosso provedor, ó. Versículo 11. O Senhor dá força ao seu que, gente? Ao seu povo, sabendo que o seu povo são ovelhas. São as ovelhas. Nós somos ovelhas. E o Senhor, ele dá força ao seu povo. O Senhor, quando ele é o pastor, ele dá força às suas ovelhas. As ovelhinhas que estão cansadas, as ovelhinhas que não aguentam mais os problemas da vida, as ovelhinhas que estão cansando de lutar, de batalhar. O Senhor, ele dá força. Então a Bíblia está dizendo, o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com o que, gente? Com paz. Às vezes é a pessoa que está com problema emocional. Ela vive com a mente perturbada, agitada, angustiada. Ela vive preocupada. Ela vive ansiosa. Até essa provisão Deus dá. Até a paz em meio à guerra, Deus ele pode dar. Olha como o nosso Deus é perfeito. Olha como o nosso Deus é poderoso. Então Deus ele pode prover. Tem inúmeros relatos na Bíblia, exemplos na Bíblia, que Deus proveu. A Ruth, por exemplo. A Ruth não seria ninguém. A Ruth perdeu todo o sustento dela. Melhor, toda a fonte de sustento dela. Quando a Ruth, ela se vê naquela situação, a cocunhada dela até volta para o seu povo. A sogra da Noemi agora, ela vai dizer, ó, vai para o seu povo, porque aqui você vai morrer de fome. E ela disse algo sensacional. Ela disse, o seu povo será o meu povo. Aquilo era importante, dizer que o povo de Noemi era o povo dela? Era, porque o povo de Noemi era o povo de Deus. Mas o mais importante foi ela dizer, o seu Deus será o meu Deus. Ela está dizendo, ele será a minha fonte, a fonte da minha provisão. Deus desamparou a Ruth? Não. Depois daí a Ruth se tornou a potência. Deus proveu. Às vezes é na situação que parece que não tem saída. Deus vai prover. Deus vai ajudar. Deus vai guiar. Entenda isso. Não fique desesperado. Na multiplicação dos pães e peixes, parecia que aquele povo iria ficar com fome. O Senhor foi lá e proveu. O Pedro pescando, a multiplicação, o Senhor proveu aquela pesca maravilhosa. Na segunda pesca, o Senhor proveu. Deus ele sempre vai prover. Deus sempre vai ajudar a pessoa que busca Ele, que vai até Ele, que tem Ele como seu sustento, como a sua fonte. Entenda bem isso. Eu já preguei isso aqui, que falte tudo para você, mas que não falte a palavra de Deus.
que falte tudo para você, mas não falte o seu temor a Deus. Pode faltar tudo, mas se você tem a palavra de Deus, você permanece tendo tudo, porque isso é o importante, isso é o seu tudo. Deus nunca desampara aqueles que priorizam a Ele, aqueles que priorizam a palavra dEle. Deus nunca desampara. Eu nunca vi um justo desamparado ser, e sua descendência mendigar o pão. Seja um justo de Deus. O que é ser justo, pastor? É aquele que segue à risca a palavra de Deus. É o praticante da justiça. Ele pode ser prejudicado por fazer o que é certo. Ele prefere fazer o que é certo. Ainda que pareça que ele vai ser prejudicado, ele prefere fazer o que é certo. Seja um justo de Deus. Pratique a palavra de Deus. Pratique aquilo que Deus fala com você, aquilo que Deus te ensina. Então Deus, ele pode prover o espiritual, Deus pode prover o emocional e Deus pode prover o material. Vai lá para Filipenses, por favor, Filipenses capítulo 4, vai lá, finalzinho da Bíblia. Filipenses capítulo de número 4. Finalzinho da Bíblia lá. Pronto, achei aqui já. Filipenses 4, abre aí. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui. Filipenses capítulo de número 4. Versículo 19, diz assim, ó: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. O Senhor, ele não precisa do governo para suprir a nossa necessidade. O Senhor, ele não precisa de salário para suprir a nossa necessidade. O Senhor usa o que Ele quiser para suprir as suas necessidades. Por quê? Porque Ele é rico. É o que a Bíblia está dizendo aqui. O meu Deus, segundo as suas riquezas. Quando fala em riqueza, a pessoa só pensa em dinheiro. Mas Deus é rico em tudo. Deus é rico em tudo. Deus é rico em paz, em amor, em mansidão. Deus é rico em ouro e prata, em dinheiro. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Deus é rico de saúde. Deus é rico. E segundo todas essas riquezas, Ele pode suprir as nossas necessidades. Você está entendendo? Você tem um pai rico, você tem um pastor rico. É o nosso Senhor. Ele não nos desampara, amigo, amiga. Coloque isso a partir de agora no seu coração. Segundo as suas riquezas, Deus não desampara o filho dele. Deus não deixa o filho dele só. Ele não precisa de nada para suprir a sua necessidade. Não depende de nada para suprir as suas necessidades. Vai lá para Gênesis capítulo 22, por favor. Gênesis 22. Vamos ver um exemplo claro sobre isso. Lembra de Abraão? O Senhor pede para ele o filho, né, que era o Isaac, era aquilo que ele era mais apegado, e Abraão, como um justo, ele foi obediente à palavra de Deus. E a provisão acontece sempre na obediência. Gênesis capítulo 22. Aí ele levou o Isaac, colocou o Isaac sobre o altar, amarrou o Isaac sobre o altar, iria ter que matar e queimar. Era assim que acontecia com o sacrifício. Mas olha o que aqui diz o versículo de número 12. Gênesis 22, 12. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a quem, gente? E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O sábio, ele não desobedece, o sábio teme a Deus. O sábio respeita a palavra de Deus. Ele prefere até perder, ele prefere até ser prejudicado, não lucrar, só para obedecer a Deus. Aqui, ó. Agora eu sei que temes a Deus.
pois não me negaste o teu filho, o teu único filho, a tua única riqueza, o teu melhor, você não me negou. Aí diz o versículo 13: então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá. Que coisa bonita. Deus proveu. No dia que Abraão iria perder, agora Deus proveu a oferta para ele entregar. Sabe o que é que significa Jeová Jireh? Senhor da provisão. Deus da provisão. Ele é o Deus que provê. Entenda isso. O nosso Deus é o Deus que provê. Parecia que aquele homem iria perder, mas não perdeu não. Isso é muito lindo, irmão. Tanto é que ele chamou o nome daquele lugar de o Senhor proverá. Tem situações que parecem ser situações de perca, mas não é não. Você pode estar se enganando. Deus está querendo te dar algo muito melhor. O pessoal cobrando ao Pedro, que eles não davam impostos. Pedro chega até Jesus e diz: o pessoal está cobrando que a gente não paga impostos. Aí Jesus manda ele lá lançar o anzol na água, e o primeiro peixe, dentro da boca do peixe, iria estar moeda para pagar o imposto. Que loucura, hein, irmão? Deus faz até loucuras. Coisas que ninguém acredita. Aquilo que nós, crentes, chamamos de milagres, Deus pode fazer. Deus pode fazer até um milagre para você. Tem um caso na Bíblia de um milagre, aquilo ali foi extraordinário. 1 Reis, vai lá, 1 Reis. 1 Reis, eu termino logo aqui, eu não vou mais além não tem mais o que pregar. 1 Reis capítulo 17, vai lá. Tem um caso estranho, com animais também. Imagina, Pedro foi lá, lançou o anzol, da boca do peixe saiu o dinheiro. Que história. Eu vou ficar rico, que eu vou procurar onde é que está essa água que eu vou pescar lá. 1 Reis, capítulo 17. Elias orou para parar de chover e parou de chover. O povo iria querer matar Elias. E aí o Senhor pegou Elias, levou para o ribeiro de Querite, escondeu ele naquele lugar. Versículo de número 2 diz assim, ó: depois veio a palavra do Senhor a Elias. Olha isso. Depois veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao leste do Jordão. Elias não tinha mais nada, mas ele tinha uma coisa: a palavra de Deus. Elias não tinha nada, mas tinha a palavra de Deus. Volta para o versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor. No momento mais difícil da sua vida, se você tem a palavra de Deus, você está seguro, meu irmão. Se Deus fala com você, se você ainda ouve Deus, você está seguro. Então agora diz, você vai se esconder agora, Elias, você vai ficar lá escondido. Aí diz, o 4, beberás do ribeiro. Isso é natural, tem água ali, você vai beber. E eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Estranho, a ave do céu. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Irmãos, foram dias. Elias ali naquele lugar, bebia água do ribeiro, isso é natural, mas quem trazia comida para o Elias era o motoboy lá, que era o corvo. Imagina, eu fico imaginando, irmão, todos os dias aquele corvo levando para aquele homem o hambúrguer lá para o Elias, que era pão e carne, tá vendo lá? Era hamburgão. Que vida boa, hein, Elias?
Elias deve ter saído de Querite gordinho assim. Sendo alto. Gordinho. Elias deve ter ficado feliz da vida. Todo dia era pão e carne. Que coisa boa. Que vida boa, hein, Elias? Esse é o nosso Deus, meu irmão. A verdadeira provisão não é ter muito. A verdadeira provisão é ter a prosperidade. É ter as suas necessidades supridas. A verdadeira provisão não é ter luxo. Elias não tinha luxo. Ele tinha todas as suas necessidades supridas. Elias não passava fome. Deus supria. Com todas as lutas, Deus supria. Deus promete ao seu povo o luxo. Deus promete suprimento diário. Deus promete ao seu povo luxo, mas Deus promete paz constante. Deus promete saúde. É isso que Deus promete. Ele não promete algo tão gigante como as pessoas buscam, mas Deus promete esse cuidado. Tenha isso, meu irmão. Queira Deus como seu pastor e você vai prosperar muito, você vai crescer muito, você vai ter muito sucesso. Vamos aplaudir ao nosso mestre bem forte.